eu venho com um dos vídeos mais esperados por vocês que me acompanham por aqui, que é o tour pelas minhas estantes, mostrando absolutamente tudo sobre elas. Mas é claro que antes de começar esse tour e mostrar todos os detalhes sobre decoração, sobre os livros que eu tenho aqui, inclusive os meus favoritos, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta desse estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu compartilho a rotina de uma paulistana que é apaixonada por livros. Então vamos começar essa Bookshelf Tour, que é um pouco diferente a abordagem do que vocês estão acostumados a encontrar em outros canais, porque aqui eu mostro as prateleiras, vou comentando um pouquinho sobre o porquê que tem uma prateleira só para um autor, processo de organização, decoração. E aí eu mostro livro por livro individual, mas eu não fico assim só mostrando o livro e o título, porque particularmente eu acho essa abordagem um pouco ali entediante, tem um momento do vídeo que você chega e pensa, meu Deus, isso não vai acabar. Então eu busco uma abordagem um pouco mais diferente, mas ali para que tenha essa interação entre o meu lado e o lado de vocês também, então vocês podem pausar o vídeo, fazerem perguntas sobre os livros que estão por aqui, processo de decoração, enfim, uma abordagem mais dinâmica. Então vamos começar essa Bookshelf Tour falando primeiro, do processo de organização e decoração dessas estantes. O processo que eu faço de decoração dessas estantes é um processo muito simples, em que eu coloco nas prateleiras os livros de uma mesma série ou até mesmo de autores favoritos. Então, por exemplo, aqui nós temos a Sarah J. Maas, então eu tenho 3 prateleiras para todos os livros dela. Tenho aqui os livros de Harry Potter, que eu sou fã da série, e aí você tem Julia Quinn também, que já completou aqui uma prateleira, uma segunda e provavelmente teremos uma terceira, mas eu faço esse processo de organização por livros favoritos e autores que eu realmente gosto da forma de escrita deles, são autores que têm um lançamento, eu já faço a compra do livro físico, e aí nas demais prateleiras eu acabo deixando livros que têm ali um gênero parecido ou uma temática de história muito parecida. No geral, é assim que eu organizo as minhas estantes. Há alguns anos eu fazia uma organização um pouco diferente, sendo ali voltada para livros da mesma editora ou do mesmo tamanho, e eu acabei mudando essa organização e focando muito mais em colocar os livros que são livros que eu gosto e que quando eu faço o processo de limpeza das estantes, por exemplo, eu tenho aquele momento de releitura de uma história que tá ali na minha lista de histórias favoritas. Então vamos começar esse tour pelas minhas estantes com as 3 primeiras prateleiras dessas 3 estantes, sendo a primeira delas aqui uma prateleira toda dedicada para o universo de Harry Potter. Então eu tenho aqui o livro interativo de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é ali voltado para todo o universo, não só da história, mas também o universo ali do filme, então você tem um pouco ali dos dois, inclusive os atores, sendo ali parte do conteúdo. Aqui eu tenho algumas versões ilustradas de Harry Potter. Aqui o começo também, os primeiros livros que foram lançados, os tradicionais. E nesse outro lado uma edição especial que veio com esse box. E aí eu complementei todo o processo de organização aqui dessa prateleira
Com Funkos. Alguns, inclusive, eu comprei ali na Bienal, outros eu comprei em promoção, e ao longo do tempo eu fui montando essa coleção para deixar uma prateleira somente para esse universo de Harry Potter. Inclusive, tem algumas versões diferentes aqui desse universo que eu também quero fazer a aquisição, mas, no geral, é uma prateleira que eu gosto muito, que já está aqui presente no canal, no cenário de fundo há bastante tempo, porque eu gosto mesmo da história, e eu diria que Harry Potter é aquele tipo de história que você faz a leitura hoje, e daqui a 10 anos você vai fazer a leitura de novo, vai encontrar novas informações e ter novas reflexões sobre as histórias, e ele vai continuar sendo um livro muito importante na sua jornada como leitor ou leitora, então por isso tenho ali uma prateleira dedicada somente para os livros desse universo. Já as próximas duas prateleiras são voltadas para os livros que fazem parte desse universo de romance criado pela Julia Quinn. Essa primeira aqui eu coloquei os livros que foram ali lançamentos que a autora fez aqui no Brasil no ano passado, que fazem parte da trilogia chamada Damas Rebeldes, uma trilogia muito legal inclusive, e aqui eu coloquei uma prateleira dedicada para esses livros, com um pin que veio em um dos livros que eu comprei durante o período da pré-venda, e um Funko, que na verdade é Hermione, porque eu estou aguardando o Funko que eu encomendei, que faz parte aqui desse universo da Julia Quinn, chegar, e aí eu acabo trocando esse processo de decoração. Já nessa outra prateleira, eu tenho aqueles livros que alguns de vocês já conhecem, que inclusive está na lista de favoritos, não só minha, como de vários leitores. Aqui nós temos o clássico, que é a série Os Bridgertons, que já tá ali na Netflix, que tá todo mundo acompanhando, muitas pessoas estão conhecendo o trabalho da Julia Quinn através dessa série, mas aqui nós temos todos os livros que eu amei, e foram esses livros, inclusive, que me fizeram gostar tanto do trabalho da Julia Quinn, ao ponto de colocar essa autora como uma das minhas favoritas ali, nessa minha trajetória como leitora. Aqui eu tenho um box que eu comprei há bastante tempo, que veio aqui com esses 4 livros. Não foram livros que entraram na minha lista de favoritos, mas livros que eu gostei, assim, né? Gostei, mas não entraram na lista de favoritos, então eu acabei deixando aqui esse processo de decoração, porque eu nem sei se eles fazem ainda a venda desse box. E aqui nós temos, né, Julia Quinn, então fica uma decoração bem bonita. E desse lado, outros lançamentos também que fazem parte dessa série composta por 4 livros, em que eu tenho marcadores maravilhosos, em que eu recebi durante esse período de pré-venda também. Aqui vai uma curiosidade que, em teoria, era para ter uma terceira prateleira voltada para os livros da Julia Quinn, mas como eu fiz a compra desses livros no formato digital, eu acabei ficando com espaço suficiente para 2 prateleiras dedicadas ao trabalho dessa autora, que eu tenho certeza que não é só a minha autora favorita, mas também de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Já as próximas 3 prateleiras são dedicadas para uma autora que entrou recentemente na minha lista de autoras favoritas. Estou falando de Sarah J. Maas. Eu não tinha como leitora o costume de fazer a leitura de livros do gênero de fantasia, e aí eu conheci Corte de Espinhos e Rosas e foi assim, ladeira abaixo nesse sentido de fazer a leitura de diversos livros desse universo de fantasia e descobrir que eu gosto muito desse estilo, dessa pegada de história. Então aqui eu tenho os livros que fazem parte da série Corte de Espinhos e Rosas,
que quando eu fiz a leitura não era nem considerado uma série, mas sim uma trilogia, e a autora tomou a decisão de fazer o lançamento de mais livros, contar um pouco mais sobre essas histórias. E aqui eu tenho uma novidade, que é essa edição aqui especial, de luxo, de Corte de Espinhos e Rosas, e a editora pretende fazer o lançamento de outras edições nesse formato. Então o que eu faço é, sempre que eu compro um livro com essa edição especial, eu acabo fazendo a doação do outro, assim eu não fico com dois livros, sendo uma edição de luxo e uma edição comum, porque afinal a edição de luxo é belíssima, né? E aí eu fiz todo esse processo aqui de decoração, temos um marcador também, e tenho aqui, né, um vasinho com plantas falsas. E assim como eu mencionei nessa prateleira aqui da Julia Quinn, que eu fiz a compra de um Funko, aqui eu fiz a compra de outros que fazem parte desse universo aqui de velares, essa coisa maravilhosa, estou muito ansiosa para recebê-los e assim dar um tchan nesse processo de decoração, mas por enquanto é também uma das minhas prateleiras favoritas dessas estantes. Aqui no meio eu tenho a série mais recente da autora, que é a Cidade da Lua Crescente. Inclusive fiz um unboxing aqui mostrando tudo sobre o mais recente lançamento, que é a continuação. E aí eu coloquei essa parte aqui do meio dedicada para essa série, porque afinal não sei quantos livros essa série vai ter, então talvez eu tenha que mudar a decoração, mas por enquanto dá certinho e tá uma decoração legal. E nessa terceira prateleira eu tenho os livros que fazem parte de Trono de Vidro. Eu fiz a compra desse box, que foi um vídeo um tanto quanto polêmico por aqui, porque várias pessoas receberam o box, infelizmente, com diversos ali, né, defeitos. No meu caso, eu tive a sorte de não ter tantos defeitos, e aí dediquei uma prateleira somente para esses livros, acabei tirando esses livros de dentro do box e colocando aqui para formar, né, essa imagem de Trono de Vidro. Livros que estão, assim, no topo da minha lista de favoritos. Eu amei fazer a leitura dessa série, e ainda bem que eu fiz a compra dela quando todos os livros já tinham sido lançados, porque assim eu não tive aquele desespero de, meu Deus, cadê a continuação? Então eu acabei dedicando uma prateleira somente para os livros de Trono de Vidro, e assim terminamos mais um segmento dessas três estantes, em que nessas três prateleiras eu só tenho os livros ali escritos pela Sarah J. Maas. Já nessas próximas prateleiras, como eu não tenho vários livros do mesmo autor ao ponto de poder completar a prateleira inteira somente com os livros dele ou dela, eu acabo deixando vários livros ali que tem um gênero parecido, uma pegada parecida, ou livros que eu compro ali que fazem parte de um box, que fazem parte de uma trilogia, uma edição especial que eu acabo deixando em apenas um nicho. Então aqui no começo eu coloquei todos os livros que fazem parte da série A Maldição do Tigre. Em outros aqui vídeos que eu tenho de tour pelas estantes, A Maldição do Tigre tinha na verdade uma prateleira somente para os livros dessa autora, mas acabei trocando, e aqui nós temos também a outra série, Deuses do Egito, que tem uma pegada parecida ali e que também foi escrita pela mesma autora. Aqui eu tenho de Sangue Cinzas. Esse é um livro, gênero de fantasia, que já entrou na minha lista de favoritos. Eu estou muito, mas muito ansiosa para ler a continuação, me segurando para não fazer a leitura do livro em inglês, mas não sei, né, quando exatamente a editora fará o lançamento aqui no Brasil. Mas deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, porque pela capa eu não dava nada pela história, e acabei me surpreendendo ao ponto de colocar esse livro na minha lista de favoritos do ano. Já aqui eu tenho alguns livros que são novos nessas estantes. A Rebaixo do Deserto era um livro que eu fiz a compra há muitos anos, e em todos os vídeos aqui de tour pelas estantes eu comentava que eu preciso ler esse livro tá parado nas minhas estantes. E aí depois de um tempo, nesse ano eu coloquei como uma meta de leitura, fiz a leitura dele, comprei a continuação e agora estou lendo o terceiro e último livro dessa trilogia. Gostei bastante, é uma trilogia muito diferente, de uma história que se passa 100% no deserto, e assim, para quem gosta de coisas sobrenaturais, com essa pegada de deserto, que foi a primeira vez que eu vi uma autora abordar uma história dentro de um deserto, fica a recomendação porque é muito legal, os personagens são diferentes e o foco dela não é tanto assim no romance, mas sim na questão de uma batalha, de uma guerra, em que você tem os rebeldes de um lado e você tem ali, né, a população, um governo muito controlador
tentando acabar com tudo e todos. Então é um livro muito interessante, seja ali A Rebelde do Deserto ou as continuações, e vale a pena vocês darem uma conferida. E uma curiosidade em relação a essa trilogia é que A Rebelde do Deserto não entrou na minha lista de favoritos, mas a continuação entrou e acho que o desfecho também fará parte dessa minha lista de favoritos do ano. E aqui eu tenho outros livros que eu fiz a leitura, assim, bem no começo da minha trajetória como leitora. Eles continuam nas minhas estantes, mas são livros que têm um grande potencial de serem substituídos por outros livros, que eu faça a leitura e goste muito da história ao ponto de ter o livro na versão física. E a regrinha que eu tenho na estante é, se entra um livro, sai um livro, assim eu só fico com livros que eu já fiz a leitura, ou livros que eu tenho certeza ali que eu farei a leitura também, e não fico acumulando livros só pela questão de ter ali muitos livros nas minhas estantes, porque no fim do dia isso te dá aquela sensação de desespero de eu tenho muitos livros, mas não fiz a leitura. Então posso dizer que nas minhas estantes 98% dos livros que estão aqui já foram lidos e já foram inclusive compartilhados aqui nos vídeos de leituras do mês. Já a próxima prateleira é dedicada para os livros que fazem parte desse box de Amor e Livros. É um box que inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando cada detalhe dele, muito bonito, os livros também, toda essa parte de projeto gráfico, diagramação. E aqui eu venho com exemplos de livros que eu comprei, mas que eu preciso ainda fazer a leitura de 2 deles. Então Amor e Gelato eu já fiz a leitura há bastante tempo. Amor e Sorte, Amor e Azeitona são livros que estão nessa minha lista de próximas leituras para esse ano. Já nessa prateleira eu coloquei todos aqueles livros que têm uma pegada voltada para o romance, em que aqui eu tenho como destaque Julieta, que foi um livro que eu li há bastante tempo, inclusive esse livro tá com as páginas todas amareladas com o tempo, e ele já tá até bem assim, né? Daquele jeito que o livro fala, meu Deus, eu preciso de uma folga, eu preciso ser doado para outra pessoa, mas é um dos meus livros favoritos e que eu não abro mão de ter a versão física dele. E aqui eu tenho outro livro também, que Esse Meu Coração, que eu já comentei aqui no canal, é um livro que eu recomendo muito para quem está buscando um romance com uma abordagem diferente, mais realista. E também eu tenho esse último, que é Aluga-se um Noivo. Esse é um livro que em todo o tour pelas estantes eu comento sobre ele, que é um livro que não importa em qual momento eu faço a releitura dele, eu dou altas risadas com essa história, é uma história maravilhosa que você vai rir muito com a situação dos personagens, dos protagonistas. É de uma autora nacional e é um livro que eu também não abro mão de ter a versão física, porque não importa o momento que eu faça a leitura dele, eu continuo dando risada com todos os acontecimentos. E essa é uma prateleira que provavelmente terá uma transformação aí nos próximos meses, porque eu estou fazendo a leitura de diversos livros muito legais no formato digital. E aí vai chegar o momento em que eu terei que fazer a substituição dos livros que estão aqui pelos livros que eu vou comprar nesse formato físico.
E agora vamos para mais uma parte desse tour pelas estantes com essas 3 prateleiras que não seguem a mesma organização das prateleiras que já foram compartilhadas por aqui. Aqui eu tenho uma prateleira que é voltada mais para uma organização em que os livros têm o mesmo tamanho, são livros com tamanho diferente, menor que esses livros daqui. E aí quando eu colocava esses livros com esses, visualmente não ficava legal. Então eu coloquei só uma prateleira para livros com esse tamanho, com a mesma regrinha. Comprei um livro novo que é desse tamanho, um livro entra, um livro sai. Então aqui eu tenho os livros de A Mediadora, uma série que eu comprei há muito tempo, acho que são dos livros assim mais antigos dessas estantes, um dos, né, porque eu tenho vários aqui. Aqui eu tenho também A Seleção, que foi uma série que eu li até certo ponto, depois eu abandonei porque eu não aguentava mais algumas coisas, histórias, e falei, chega, vou dedicar o meu tempo para outras leituras. Tenho também Jogos Vorazes, livros do John Green, esse daqui, Antropoceno, inclusive, é uma novidade nessa prateleira. E após esses livros aqui de Jogos Vorazes, eu tenho os livros da Colleen Hoover, que é uma autora que já faz um tempo que eu não faço a leitura de nenhum livro que foi lançado por ela, e eu preciso voltar porque eu gostava muito da escrita dela, apesar de sofrer um pouco ali com as histórias, mas quem já leu livros dessa autora já sabe que sofrência faz parte da sua jornada ao longo da leitura. Aqui eu tenho a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei e o clássico Marley e Eu. E assim eu finalizo essa primeira prateleira aqui dessa quarta, eu diria, parte das 3 estantes. Já a próxima prateleira é a novidade mais recente aqui no processo de organização dessas 3 estantes, porque aqui eu tenho só livros que eu recebi do Intrínsecos, que é o clube de assinatura de livros da editora Intrínseca. Eu fiz ali a assinatura do plano anual, estou completando agora meu 11º mês. Não farei a renovação porque eu acho que eu posso investir esse dinheiro que eu gasto com esse clube de assinatura de livros com leituras que eu sei que eu já quero fazer, são livros que eu vou gostar. Mas é bem legal para quem está querendo se aventurar nesse universo de receber um livro que talvez você não faria a compra e se arriscar nessa leitura e talvez, né, encontrar um novo autor ou autora favorito. Então aqui eu deixei só uma prateleira para os livros e também outros brindes que eu recebi do Intrínsecos. Já essa terceira prateleira é uma que não tem tanta novidade assim no processo de decoração, são os únicos livros que eu tenho da editora Darkside, que fazem assim um projeto gráfico belíssimo com cada livro. Eu paguei assim um preço salgado por cada um desses livros, mas é aquele preço que vale a pena porque você recebe uma edição com muita qualidade. E o que eu fiz aqui foi uma organização muito simples com os livros que fazem parte dessa trilogia, e também um Funko aqui do Jon Snow. Eu preciso confessar que no final do ano passado eu estava procurando por livros que eu gostaria de fazer a leitura ao longo desse ano, e aí eu me deparei com livros dessa autora que foram lançados, que fazem ali uma ponte com essa série também. E aí eu fiquei me questionando em que universo eu estava ali literário, que eu não prestei atenção que outros livros foram lançados, então talvez apareçam mais livros dessa autora por aqui. E
agora vamos para essas 3 e últimas prateleiras que fazem parte dessas estantes. Aqui nessa primeira eu tenho como decoração esse quadro aqui com Capricórnio. Sim, sou capricorniana, extremamente organizada, metódica. Aqui eu tenho livros que fazem parte desse meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional também. O Que Todo o Corpo Fala foi um livro que eu amei. Tem também ali os livros da Natália Arcuri, tem outros livros aqui para refletir um pouco sobre a vida, sobre a sociedade. Um livro também, Quatro Vidas de um Cachorro, que é maravilhoso. Então aqui eu deixo esses livros aqui voltados mesmo para esse desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui eu deixei um quadro, que é um quadro muito antigo, que fica aqui nas estantes. E no ano passado eu acabei substituindo o quadro pelo box de Amor e Livros e deixei esse quadro aqui por enquanto. Aqui eu tenho a parte da frente de uma caixa que eu recebi da Saraiva. Ler é abrir asas para vários mundos. Amo a tampa dessa caixa, por isso que ela continua aqui. E por fim, deixo alguns livros que também puxam muito para esse lado de gênero de fantasia, com exceção ali, né, de Origem, de Dan Brown e também outro que é o Assassino do Zodíaco. Fora isso, todos os livros aqui voltam para esse outro universo de magia, de seres sobrenaturais. Mas, por enquanto, é assim que eu estou com a decoração dessas 3 últimas prateleiras. E assim terminamos esse tour pelas estantes 2022. E assim terminamos o primeiro tour pelas estantes do ano de 2022. Talvez eu venha com outro tour assim que eu receber alguns itens de decoração que eu estou aguardando ansiosamente para colocar nessas estantes. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você encontrou o seu livro favorito, autor favorito, como você faz a decoração das suas estantes. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!